Me dá os teus conselhos, eu não quero errar outra vez. Não quero deter-me no caminho que só mal me fez. Prefiro tua casa, onde eu me assento contigo, distante da roda que se assenta aos meus inimigos. Meu endereço é às margens do teu rio, ó Senhor. Nós temos um endereço em Deus em todo instante. Olá, aqui é o seu irmão e amigo pastor Jorge Gomes, líder da comunidade cristã Nação de Deus Vivo, aqui em Mogi das Cruzes. Como é que você está? Tudo bem? Nesse vídeo eu quero mostrar algo para você, porque o nosso Deus, ele é uma pessoa. Ele não é homem, mas ele é uma pessoa. Lá em Gênesis, quando de repente você e eu fomos criados, ele disse, né? Façamos o homem nossa semelhança e imagem. Então, hoje nós conhecemos, sabemos a existência da presença do Deus, que é Pai, Espírito e Filho. Ele é Deus Pai, Filho e Espírito. E o interessante é que as leis de Deus, elas são imutáveis como ele é imutável. Nós mudamos, você muda, eu mudo, mas ele não muda. E o que ele fala, ele estabelece e fica estabelecido, porque ele não se move como nós nos movemos. Ele tem uma imutabilidade que fala do caráter dele e que também está vinculado com a eternidade dele. E o mais interessante é que isso fica claro. Mesmo que de repente ele seja um Deus de imutabilidade no pensamento dele, ele proclama isso, que ele criou leis que não serão alteradas, que não são alteradas, mas as escrituras nos mostram que 5 mulheres se aproximaram dele e mudaram o pensamento dele, e elas tiveram benefício, e ele mudou a lei que as beneficiou. Acompanhe comigo rapidamente aqui, no livro de Números, no capítulo 27, a partir do verso 1, eu vou te mostrar no caso, nas escrituras, que de repente 5 mulheres mudaram uma lei que o próprio Deus, que é imutável, estabeleceu. Números capítulo 27, no verso 1. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, são estes os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Verso 2. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar o sacerdote, e diante dos príncipes e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado, e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Os pais dessas 5 mulheres, o pai dessas 5 mulheres, ele não gerou filhos. E de acordo com a lei que o próprio Deus criou, elas não teriam acesso à herança. Porém, o que elas fizeram? Às vezes você e eu somos, de acordo com a lei, tirados de um benefício, porque algo na verdade não nos diz respeito. Mas olha o que aconteceu a partir do verso 5. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés. Aí Deus disse para Moisés, no verso 7, as filhas de Zelofeade falam que é justo. Certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis aos irmãos dele. Porém,
Se não tiver irmãos, dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, dareis a sua herança ao parente mais chegado de sua família, para que a possua. Isto, aos filhos de Israel, será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Então, de acordo com a lei que comentei com vocês, essas 5 mulheres não teriam acesso à terra porque o pai não havia gerado filhos. E elas, o que elas fizeram? Elas foram até Moisés, aos anciãos do povo e aos príncipes, diante da tenda da congregação. Elas pediram para Moisés que recorresse à questão do pai delas. Porque Zelofeade, ele não cometeu o pecado de rebeldia que Corá cometeu. E Deus ouviu o que elas disseram para Moisés, para os príncipes e para os anciãos. Depois Moisés levou a causa delas diante do Senhor. E por causa delas, Deus mudou uma lei de herança, que elas não teriam benefício. Então o que acontece? Hoje, às vezes, talvez você e eu temos coisas das quais nós não teríamos direito, mas Deus pode mudar uma lei por sua causa. Moisés naquele tempo correspondia à autoridade de Deus para o povo de Israel. Você com certeza tem um pastor. Nós temos alguém sobre nós, nós temos alguém que para nós representa a autoridade. Mas o interessante é que elas foram falar com quem tinha autoridade. E o interessante é que elas falaram, no caso, em frente à tenda da congregação, onde Deus falava com o povo. Então, de repente, você e eu temos hoje em Cristo a possibilidade de irmos até o Senhor e falarmos, Senhor, eu não acho isso justo, eu não acho isso adequado. E Deus pode mudar uma lei por sua causa. E aqui a lei em questão era a lei da herança, que foi estabelecida pelo próprio Deus. Então, às vezes, o Senhor está guardando uma movimentação sua, para que, de repente, no caso, algo venha a ser alterado, mudado em seu benefício. E as pessoas, no caso, têm a tendência natural de aceitar uma situação sem, de repente, tentar ir diante de Deus, que criou as leis, na verdade. As leis que existem hoje no mundo, na verdade, há países que criam as leis baseadas nos 10 mandamentos, é o caso dos Estados Unidos. Mas, na verdade, essa era uma lei que atendia, que visualizava o povo de Israel. Mas hoje o nosso Deus, Redurecanto, Alamanasuite, Ekatomanás, eu tenho certeza que se você, no caso hoje, ir diante do Senhor, Ele pode, no caso, mudar a sua lei em seu benefício. Em seu benefício. Porque, de acordo com aquela lei, as 5 irmãs, as 5 filhas de Zelofeade, não teriam acesso à terra. Elas não aceitaram, elas foram protestar diante do próprio Deus a lei que Ele criou. E Deus ouviu e achou bom. E o detalhe interessante é que elas falaram aquilo que é justo diante do Deus que cria leis justas. E eu quero te sugerir que nesse momento, em nome de Jesus, você comigo, pelo caminho da fé agora, eu vou orar com você, para que Deus mude, porque na verdade essa lei era uma sentença. Deus é Deus que muda as sentenças de leis criadas por Ele, por exemplo, para que você possa ser beneficiado. Então agora, eu te sugiro, se você está na hora do almoço, se você está agora dirigindo um carro, pare e vamos orar comigo agora. Porque o Deus que se moveu em favor dessas 5 mulheres, que mudou uma lei que Ele criou, é o mesmo que agora, pelo caminho da fé, pela plataforma da fé, nós vamos buscá-lo e Deus vai mudar a sentença no nome de Jesus. Ore comigo agora. Pai, no nome de Jesus, nos colocamos nesse momento, ó Pai Celeste, em nome de Jesus, diante, ó Deus, da Tua presença. As 5 filhas de Zelofeade se dirigiram a Moisés,
aos anciãos do povo e aos príncipes, na tenda da congregação, Senhor, na porta da tenda da congregação. E Jesus, tu és a porta. Redurecanto, alamanasuite, ecantomanas. Tu és, Jesus, a nossa porta. E o Senhor diz que ninguém virá ao Pai se não for por ti. E nesse momento, Senhor, eu não conheço esse homem, eu não conheço essa mulher, e mesmo que eu o conheça, ou eu a conheça, nesse momento, ó Pai amado, pelo caminho da fé em Jesus Cristo, agora nos colocamos, ó Pai, diante da Tua presença. Os homens criam leis, na verdade, Pai Celeste, que às vezes não são favoráveis a nós. Não são leis justas, na verdade, mas elas foram diante do Deus que é santo e justo. E o Pai, na verdade delas, ó Deus, morreu, havia morrido, e elas iam ficar largadas, sem terra. Mas o Senhor se compadeceu em misericórdia e atentou para as filhas de Zelofeade. Eu te peço nesse momento agora, Pai Celeste, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor, Pai Celeste, atente, ó Deus amado, a nossa oração nesse instante agora. E que o Senhor venha mudar, ó Pai amado. As tuas leis são perfeitas, mas elas moveram o seu coração, ó Senhor. E o Senhor, no caso, mudou a lei por causa delas. E que o Senhor, ó Pai, te peço em nome de Jesus, mude a lei, eu te peço, ó Pai Celeste, para que os homens, as mulheres e as crianças, ó Pai Celeste, aquele que nesse momento, ó Pai amado, está orando comigo, ó Pai Celeste, está em concordância comigo nesse instante agora, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, tenha, ó Deus amado, a lei, Senhor, alterada, e que essa pessoa seja beneficiada, e assim, Senhor, o seu nome, Pai amado, será glorificado. Porque eu fico pensando, Pai amado, como é que ficou, por exemplo, o coração das 5 irmãs, depois que o Senhor, ó Pai, havia mudado a lei por conta delas. Com certeza elas glorificaram o teu nome. Pai, eu te agradeço pela tua bondade, pela tua glória, pela tua misericórdia para com as nossas vidas. Porque tu és aquele que ouve as nossas orações, ó Pai. E eu já te agradeço por tudo e faço isso em nome de Jesus, Senhor. Amém. Se você não é de Mogi das Cruzes e tem visto, por exemplo, esse vídeo, os vídeos desse canal, me informe de onde você é. Se você é de Florianópolis, se você é de Belo Horizonte, se você é de Poá, se você é de São Paulo, me fala onde você é. E, por favor, se inscreve no canal, ative as notificações. E eu desejo a você um ótimo dia e eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te abençoo em nome de Jesus e até o próximo vídeo, para a honra e glória do Deus vivo, em nome de Jesus.